Beleza, minha gente, vamos lá, vamos dar continuidade a mais um bloco, seguindo aqui no nosso estudo das progressões aritméticas e continuar essa parte de termo geral, galera. A gente está estudando essa parte de termo geral e a gente já viu a primeira fórmula, não é? Deixa eu até voltar aqui para mostrar a você essa primeira fórmula. Olha ela aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui. Olha essa fórmula aqui, beleza? A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Repare, tá, que quando você escreve essa fórmula, você fica amarrado a quem? Você está amarrado ao primeiro termo, beleza? E esse é um ponto que toda vez que você for resolver a questão e escrever essa fórmula, você vai puxar quem? O A1. Então, essa fórmula do termo geral, eu vou dizer aqui, ó, que ela está em função de quem? Do A1. Quem é o A1? É o nosso quê? Primeiro termo, beleza? Então, guarde isso, essa fórmula é em função do A1. Só que existe uma outra fórmula, galera, que é o que a gente vai mostrar para você aqui agora, tá? Que, na verdade, essa é a fórmula geral do termo geral. A gente brinca assim, dessa maneira. E por que é importante saber? Porque isso pode fazer com que você ganhe tempo na hora da resolução de uma questão. Inclusive, a gente vai resolver questão e vai trazer o uso dessa fórmula para você entender como é que você pode aplicar na hora que estiver resolvendo a questão. Vamos bater um papo sobre ela? Vem comigo aqui. Fui. Olha só, galera, desaparecendo aqui agora. Então, o que é que eu vou fazer aqui, gente, para a gente poder entender como é que funciona essa fórmula? Eu vou raciocinar da mesma maneira, tá certo? Da mesma maneira que eu fiz a fórmula do termo geral, que é em função do A1. Então, eu vou pensar aqui e aí eu vou pegar o mesmo exemplo. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, galera. O exemplo que eu utilizei foi esse aqui, ó. Essa PA, 2, 7, 12, beleza? Então, vamos utilizar essa mesma daqui. Foi uma PA de razão o quê? 5. Então, trazendo aqui, ó, essa PA, olha ela aqui, ó, 2, 7, depois mais 5, 12, depois mais 5, 17, depois mais 5, 22. Aqui eu vou colocar um pouquinho mais, tá, galera? Vamos chegar aqui no 27, tudo bem? Então, o que é que eu quero que a gente perceba aqui? Então, a gente está numa PA e essa PA, ela tem como características que o primeiro termo dela é igual a 2 e a razão é igual a quanto? A 5. Beleza. Só que agora aqui eu vou fazer um pouco diferente para a gente entender. Como assim marca um pouco diferente? Eu vou continuar marcando aqui, ó, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, e assim sucessivamente, para que a gente entenda qual é a construção que eu quero fazer aqui. Então, a gente vai até o A6. Então, o que é que eu quero que a gente entenda? Eu vou pegar aqui o A6. Quem é o A6? É 27. E a gente vai escrever o 27 em função do A1. Então, ó, vamos colocar agora assim, com calma aqui, ó, galera. Daí, eu quero que a gente perceba o seguinte. Quem é o A27? O A27 não, desculpa, galera. O A6, que é 27. Isso, ó. O A6, que é o 27. A gente pode escrever o 27 em função do A1. E quem é o A1? É 2. 2 mais quanto? 2 mais, ó, 25. Mas lembre que a sua razão é 5. Então, eu posso dizer que o A2, o A6, ele é 2, mais o que? Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 saltos. De que tamanho? 5 saltos de tamanho 5. Beleza. Então, se você olhar aqui com calma, você está vendo que você escreveu o A6 em função de quem? Em função do A1, que é quanto? 2. Mais quantas razões? De 1 para 6, 5 razões. Pronto. Então, essa daqui a gente já conhecia, que é a fórmula do termo geral em função do A1.
Então, o A6 escrito em função do A1. Só que agora, e aí eu vou mudar de cor para poder chamar aqui a atenção da gente, eu vou escrever o A6, que é 27, em função de quem? Em função do segundo termo, que é 7. E é possível, Marco? Como assim? Qual é a ideia que você está querendo mostrar para a gente? Vamos lá. Eu quero que a gente entenda que eu posso escrever um termo de um APA não apenas em função do A1. Eu posso escrever em função de um outro termo anterior a ele. Então, por exemplo, ó, se eu chegar aqui e escrever 7 mais quanto? Quem é 20? 20 vai ser o quê? Vamos entender, ó. Você está aqui no 7 agora. Para chegar no 27, você vai dar 1, 2, 3, 4 saltos. Você vai dar 4 saltos. De que tamanho? De tamanho 5. Então você vai observar, por favor, que o A6 ele está sendo escrito em função do A2, que é 7, mais o que? Você vai dar quantos saltos? 4 saltos. De que tamanho? Do tamanho da razão. Então, pera aí, Marco. Você está me dizendo que o A6 está sendo escrito em função do A2 e que de 2 para 6 tem quantos saltos? 4 saltos? É essa a ideia? É. Então, por exemplo, pera aí. Deixa eu ver se eu entendi. Eu vou colocar aqui o A6 de novo, como sendo 27. Só que agora eu já vou escrever o que eu quero encontrar no final. Eu vou escrever o A6 agora em função do A3, ó. Então, quem é que deve ser o A6 em função do A3? Ó, o A6 em função do A3, ele vai ser de 3 para 6. Quantas razões? 3 razões. Qual é o valor da razão? 15. Vamos ver o que é que vai acontecer aqui no meio que eu deixei em branco? Nesse meio aqui? Vamos entender aqui comigo, vá. 27. Quem é 27? Agora, em função do terceiro termo, que é 12, então isso aqui pra gente vai ser o quê? 12 mais quanto? Mais 15. E assim, ó, você vai ter 12 mais 15. Quem é 15, ó? 1, 2, 3 saltos. Só que cada salto tem que tamanho? Tamanho 5, que é o tamanho da razão. Então, só até aqui, galera, vocês já estão percebendo que eu consigo escrever o A6 em função do A1, em função do A2, em função do A3 e assim sucessivamente. Poderia escrever aqui também, ó, só para poder deixar completo, o A6, que é quanto? 27, em função de quem? Ó, em função do A4. Em função do A4. E qual é o valor do A4? O A4 é 17. Perfeito. 17. Para chegar a 27, falta 10. Então, vamos aqui comigo agora. 17, continua. E quem é 10? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Se ele está aqui, ele vai dar 1, 2 saltos. Pronto. Então, são 2 saltos. De tamanho o quê, gente? 5. Então, nesse caso, quem é que vai ser o A6? O A6, ele vai ser o A4. De 4 para 6, quantas razões? 2 razões. Pronto. É esse entendimento que eu quero de vocês. Ah, Marco, então fecha aí com a gente, vá. Então a gente vai dizer o que agora? Que o quê? Que, ó, o A6 pode ser escrito em função do A5, não pode? Pode. Aí vai fechar na própria definição. E quem é o A5? Ó, de 5 para 6 tem quantas razões? O A5 é 22. Vai ter quantas razões? Uma razão. Uma razão. Então, essa é a fórmula que eu quero puxar para vocês. A fórmula do termo geral, mas não em função do A1, em função de qualquer termo que venha anterior ou até posterior. Então, aonde é que a gente vai chegar na ideia? A ideia é essa daqui, ó, logo. Eu posso escrever um termo AN em função de um termo AK qualquer, tá certo? A única condição é que a posição K seja menor do que a posição N. Repare que foi A6 em função do A1, A6 em função do A2, A6 em função do A3,
A 6 em função do A4. Para facilitar, eu guardo assim, ó, o N vai ter que ser maior do que K, ou seja, a posição N é maior do que a posição K. E de K para N, nós vamos dar quantos saltos? N menos K saltos, vezes quem? Vezes a razão. Essa é a fórmula do termo geral em função de um termo qualquer. A única condição é que N seja maior do que K. Beleza? Pronto. É isso aqui que eu queria fechar essa parte de termo geral com vocês. E aí quando a gente chega, ó, importante, vamos começar a marcar aqui e trazer algumas ideias. Importante. Fórmula geral para o termo geral, ó. A N é igual a AK mais N menos K vezes R, com esse N sendo um número maior do que K. Certo, Marco? Aí você coloca um exemplo pelo que eu estou vendo aqui embaixo. Qual é o exemplo? O exemplo é do A10, ó. Eu escrevo o A10 em função do A1, em função do A2, em função do A3. E isso, gente, ó, quer ver uma coisa? Vamos colocar aqui como um outro exemplo, ó. Por exemplo, você tem o A100. Pode escrever o A100 em função do A10? Pode. Como é que eu faço? De 10 para 100 tem quantas razões? 90 razões. Tá escrito. Tá certo. Então, pera aí. E se eu tiver que calcular o A37 e eu tenho lá na questão o A20? Pode? Pode. A37 vai ser quem? Vá, o A20 mais quanto? De 20 para 37 tem o quê? 17 razões. Beleza. A questão me deu o A17 e está me pedindo o A4. Posso escrever? Posso. Ó, o A17 eu tenho e eu quero o A4. Então escreva o A4 aqui para mim, vá. De 4 para 17 tem quantas razões? 13 razões, 13 saltos. Então, você consegue escrever em função de qualquer termo. E aí, por que é que essa fórmula é chamada de termo geral, fórmula geral do termo geral? Porque quando o valor de K for igual a quanto? A 1, olha o que é que vai acontecer? Olha o que é que vai acontecer, comece a N, vai ser no lugar do K vai aparecer 1, então A1, mais no lugar do K1, N menos 1, vezes R, apareceu quem? Apareceu aquela primeira fórmula, tá certo? Então, essa fórmula do termo geral é em função de um termo qualquer, galera. E aí, qual é o ponto? O ponto é saber quando vai utilizar essa fórmula. Ah, Marco, vem cá, peraí. Eu posso gravar essa fórmula para resolver as questões de PA? Pode. Lembrando que ela é a que gera também o A1. Tá claro? É ela que gera a fórmula em função do A1. Não tem problema nenhum. Agora você vai ver como é que você vai guardar. Tem gente, galera, e aí eu quero trazer isso com muito cuidado. A grande maioria dos alunos prefere aprender a fórmula apenas em função do A1 e vai resolver as questões. E a maioria das questões você consegue resolver, os dados dela estão em função realmente do A1, não tem problema nenhum. Mas saiba que essa fórmula existe, que ela pode te ajudar. Vamos lá dar uma olhada? Vem comigo aqui, vamos começar a fazer questão para a gente poder entender como é que isso aqui funciona de uma maneira prática. E é o que importa para você, fazer questão. Vem comigo aqui. Fui! Então, galera, vamos prosseguir aqui e ó, deixa eu dar uma olhada aqui com você. Essa questão nós já fizemos. Marco, dá para aplicar aquela fórmula? Vamos lá dar uma olhada. Vai dar, mas você vai puxar o A1 aqui, sabe por quê? Ó, qual é o 100º termo de uma PA, cujo primeiro termo é 107? Né? Ele quer o 100º termo, que a gente já fez isso aqui. Qual é a razão? A razão, e que a razão é 6. Então, nesse caso, você vai puxar para o A1 porque a questão lhe deu o A1. Tá certo? Se a questão lhe deu o A1, você vai em função dele. Mas quando você vem aqui para a próxima questão, que nós também fizemos, repare, sabendo que o quinto termo de uma progressão aritmética é 63 e o oitavo termo é 90, assinalar a alternativa que apresenta o valor da razão dessa progressão. Então,
repare que nessa questão ele não deu o A1. Nós pegamos aqui tanto o A5 quanto o A8 e escrevemos em função do A1. Lembra disso? Nós fizemos dessa forma. Qual vai ser o caminho aqui agora, Marco? Agora, olha só a pegada que a gente vai utilizar. Então, vamos colocar aqui, ó, segunda forma. Segunda forma. Nessa segunda forma, gente, a gente vai continuar com uma PA. Deixa eu pegar aqui os dados, ó. Nós estamos em uma PA. E nessa PA, nós temos o A5 e temos o A8. Vamos lá dar uma olhada. Quem é o A5? O A5 é 63 e o A8 é 90. Então, ó, o A5 é 63 e o A8 é 90. E a questão deseja saber quem? Deseja saber a razão. Pronto. E aí vem uma pergunta para vocês. Vamos lá. Eu posso aqui transformar o A5 em A1? Pode. A1 mais 4 razões. O A8 eu posso escrever em função do A1? Posso. A1 mais o quê? 7 razões. Mas eu tenho aqui, ó, A8 e A5. A posição 8 é uma posição maior do que a posição 5. Então, daí, a gente pode escrever o termo de posição superior em função do termo de posição inferior. Pronto. A8 em função do A5. Só que de 5 para 8, você vai dar quantos saltos? Você vai dar 3 saltos. De que tamanho? De tamanho R. Pronto. E aí, quando você faz isso, ó, olha o que vai acontecer. Quem é o A8? 90. Igual a quanto? Ao A5. Quem é o A5? 63. Mais quanto? Mais 3R. Então, vamos jogar o 63 para o primeiro membro. Então, a gente vai ter 90 menos 63 igual a 3R. Então, nesse caso, 90 menos 63, 27, igual a 3R. Esse 3 vai passar dividindo. E assim o R vai ser igual a quanto, gente? A 9. Essa razão é igual a 9. Vamos aqui dar uma olhada. Mesma resposta. Beleza? Então perceba, gente, e eu acho que esse é o grande lance dessa fórmula, tá? Você ter a capacidade de escrever um termo em função de um outro sem precisar recorrer diretamente ao A1, beleza? Então, vamos fazer mais exercício? Vamos lá? E aí você vai começar a poder escolher a fórmula, a depender da informação da questão. Show de bola? Vem comigo aqui. Fui! Então, galera, prosseguindo aqui, ó, próxima questão. Olha só, assinale a opção que apresenta corretamente o 8º termo de uma PA. Então, repare que a questão está pedindo a você o A8. Beleza? O A8. Sendo que ela lhe deu o A5, que é igual a 6, e lhe deu o A17, que é igual a quanto? A 30. Beleza. Então, vamos começar aqui, ó, solução. E aí vamos puxar as informações, tá? Nós estamos em uma o quê, gente? PA. Nós estamos em uma PA. E dessa PA, nós temos o A5, que é igual a quanto? A 6. Nós temos o A17, que é igual a 30. E a questão solicita para a gente o valor do A8. Beleza. Então, vamos lá. Então, preste atenção numa coisa para a gente entender. Vamos primeiro fixar o seguinte. Se eu tenho o A8, eu posso escrever o A8 em função do A5, não posso? Posso. Eu posso dizer que, ó, a posição 8 é maior do que a posição 5. Então, eu posso dizer que o A8, ele é o A5, e de 5 para 8 tem quantas razões? 3 razões. Posso escrever assim. Posso escrever o A17? Posso. A posição 17 é maior do que a posição 8. Então, repare que o A17
ele vai ser o A8, e de 8 para 17 tem 9 razões. Então, repare o seguinte, ó, olha que massa, olha que negócio legal. Se você escrever o A8 em função do A5, o A5 você já tem, te falta a razão. Se você escrever o A17 em função do A8, o A17 você tem, te falta quem? A razão. Então, sabendo a razão nessa questão, você vai conseguir. Só que tem um detalhe. Olha que massa. Marco, massa é? Sim, gente. A gente está feliz. A gente tem que estar feliz, vai aprender, ó. A17 é A5. Eu posso escrever o A17 associado com o A5? Posso. O A17, eu posso dizer que ele é igual ao A5, beleza? E aí eu faço o pensamento. De 5 para quem? Para 17. Tem quantas razões? Ó, 17 é o A17, a posição dele é maior do que a posição 5. Não estou falando de número, estou falando da posição. A posição 17 é maior do que a posição 5. E de 5 para 17 tem quantas razões? 12 razões. Tem 12 razões. Aí eu vou trazer aqui agora, ó. Ó que massa. A17. Quem é A17? 30. É igual ao A5. Quem é o A5? 6. Mais quanto? Mais 12R. Certo. Então, ó, o 6 eu vou jogar aqui para o primeiro membro. 30 menos 6 é igual a 12R. Então, qual é o valor de R aqui pra gente, galera? R vai dar isso daqui, ó, 30 menos 6 vai dar 24. 24 sobre quanto? 12. Então, essa razão é igual a quanto, gente? É igual a 2. Pronto. Se eu sei a razão, eu consigo calcular agora o A8. Pronto. Aí você vai escolher qual caminho você vai seguir, tá? Tem várias possibilidades que a gente já viu aqui. Tem duas, pelo menos, aqui à nossa vista. Beleza? Vamos lá. Então, daí, eu posso escrever o A5, o A8, em função do A5. De 5 para 8, 3 razões. Qual é o valor do A5? O A5 é 6, mais 3 vezes a razão, que é 2. 3 vezes 2 vai dar 6. Então, o A8 aqui, gente, ó, o A8 vai dar 12. Beleza, Marco. Beleza. O A8 vai dar 12. Deixa eu melhorar esse 8 aqui, para a gente não ter confusão com ele, com a letra, para não confundir com 6. Esse é o A8. Agora, e se fosse em função do A17, Marco? Vamos lá dar uma olhada? A17, bora, vá. Quem é o A17? É o A8. Mais quanto? De 8 para 17 tem quantas razões? Tem 9 razões. Agora a gente vai fazer a conta. Vamos substituir aqui, vá. A17. Quem é A17? 30. Beleza. Igual ao A8. Mais 9 vezes a razão, que é quanto? 2. 9 vezes 2 vai dar quanto? 18. Então, quem é o A8? O A8, ele vai ser 30. Deixa eu melhorar aqui, gente, rapidinho a letra, para ficar organizado aqui para vocês. Ficou um pouquinho afastado aqui. Beleza? Galera, tudo isso aqui, ó, a questão já tinha acabado, viu, gente? Até mesmo porque a gente precisa ter essa confiança de que está no caminho certo. Ô, Marco, e como é que eu sei isso? Treino, galera. Treino, treino, treino. Então, a 8 aqui vai ser igual a quanto, gente? A 12. Beleza? E aí, repare que a gente escreveu tudo sem precisar trazer quem à baila, sem precisar trazer o A1. Esse é o ponto dessa questão. A gente resolveu toda essa questão, gente, sem precisar trazer à tona o A1. Concorda comigo? A gente não usou o A1 aí. Agora, ô Marco, sim, e se eu quiser fazer? Se eu quiser fazer em função do A1 a questão, eu posso? Posso. Vamos fazer para a gente fechar esse treino, galera. Vem comigo aqui. Então, ó, fazendo essa questão aqui em função do A1, deixa eu trazer ela para cá, a gente vai ter, vamos colocar aqui agora, ó, deixa eu puxar aqui para vocês.
segunda forma. Gente, ó, eu sei que às vezes parece um pouco longo, até mesmo, poxa, professor, o senhor está fazendo de duas formas, demora um pouco, mas eu quero que você entenda que eu preciso nesse momento, né? A gente está no segundo tema, gente, a nossa segunda aula, trazer para vocês os caminhos que eu enxergo as questões, tá certo? Para quê? Para que você possa começar a criar o seu caminho também. Então eu preciso resolver as questões com calma mesmo, beleza? Então tenha só um pouquinho de paciência, mostrando para vocês as possibilidades, tá? O A5 é 6 e o A17 é 30. O A5 é 6 e o A17 é 30. Pronto. O que você vai fazer aqui, Marco? Eu vou escrever o A5 em função do A1. Como é que eu escrevo o A5 em função do A1? A gente vem aqui agora, ó, e faz assim, ó. A5, ele vai ser A1, e de 1 para 5 tem quantas razões? Tem 4 razões. E aí eu vou achar aqui, ó, isso igual a 6. A17, quem é o A17? Vá. O A17, ele vai ser, em função do A1, de 1 para 17, vai ter o quê, gente? 16 razões. Essa ideia do salto, ela é muito legal para vocês. E aqui está, ó. Beleza? Pronto. Tá feito aí. Caímos em que, Marco? Em um sistema que a gente agora pode chegar aqui, ó, e pegar uma das equações. Você está vendo que aqui você tem a 1, né? E vai multiplicar uma dessas equações por menos 1. Resolver aqui por adição. Então, ó, aqui vai virar menos, aqui vai virar menos e aqui vai virar menos. Quando você multiplica por menos 1, a equação toda vai trocar de sinal. Então, vamos somar aqui agora. Na hora que a gente soma, ó, menos A1 com mais A1 vai embora. Menos 4R mais 16R vai dar 12R. Menos 6 mais 30 vai dar 24. Opa, pera aí. 12R igual a 24? Olha a conta que apareceu aqui pra gente. Tá vendo? Então, achamos aqui a razão. Qual vai ser o valor da razão? A razão é igual a 2. Beleza. Agora, vamos atrás do A1. A gente não fez em função do A1? Fez. Vamos continuar aqui. Agora, ó, daí, eu vou para onde agora? Eu vou pegar o menor. A5 igual a 6. Poderia pegar o A5 ou o A17? Como o A5 é igual a quanto? Vá, a 6. Quem é o A5? O A5, ele é A1, de 1 para 5, 4 razões. E isso igual a 6. Beleza? Então, o A1 eu não tenho ainda. Mais 4R, na verdade eu estou pegando ali a primeira equação. 4 vezes a razão, que é quanto? 2, igual a 6. Pronto, então quem é o A1? O A1 vai ser 6. Ó, galera, 4 vezes 2, 8. Como eu vou jogar ele para o outro lado, ele vai trocar de quê? De sinal. Então, esse A1 aqui, gente, ó, ele é negativo. O A1 é igual a menos 2. Mas, professor, a gente não tinha achado isso, mas a gente também não tinha achado o A1. Lembra disso? Ó, a gente não fez essa questão em função do A1. Vamos ver agora, finalmente, o que a questão está pedindo. Então, ó, logo, vamos colocar aqui um logo. E aí eu vou puxar outra cor aqui para dar destaque. A questão está pedindo para a gente o A8, tá? Quem é o A8? Lembre que a gente vai calcular o A8 em função do A1. Beleza? A8 em função do A1. Então venha. De 1 para 8 vai dar quanto? 7R. Ó, de 1 para 8 vão dar 7 razões. Lembra dos saltos? Qual é o valor do A1? Menos 2. Mais 7 vezes a razão, que é quanto? 2. Então, o valor do A8 vai ser igual a menos 2 mais 14, que vai dar quanto o A8 para a gente? O A8 vai dar 12. Pronto, tá aqui, ó. O A8 está dando 12. Que a gente encontrou isso anteriormente.
Beleza, galera. Então, Marco, qual é o resumo, então, desse bloco? O resumo desse bloco, que a gente já está para fechar, é exatamente que eu consigo escrever um termo em função de um outro que o antecede. Beleza? Lembre, um termo de posição maior, eu posso escrever em um termo de posição menor. Então, eu posso escrever o A20 em função do A19, do A18, do A13, do A7, não tem problema nenhum. E aí você criou a relação. Quem é o A20 em função do A13? O A20 em função do A13 vai ser de 13 para 20, 7 razões. Então, o A20 vai ser igual ao A13 mais 7 razões. É esse raciocínio que a gente vai ter. Show de bola? Então, galera, fique muito atento. E aí você está vendo que essa questão que a gente fez, a gente fez ela em função da fórmula do termo geral, em função do A1, que foi a segunda forma, e fez em função daquela, a N igual a K mais N menos K vezes R, e que foi mais rápido. Se você olhar, ela foi mais rápida. Essa daqui deu um pouquinho mais de trabalho para a gente. Não foi, ó? Você teve que calcular o A1, teve que calcular a razão e escrever o A8 em função da razão. Deu um pouquinho mais de trabalho. Mas é um trabalho que você precisa também saber, porque vai ter questão que você só vai conseguir fazer trazendo para o A1. E a gente vai mostrar isso no próximo bloco. Mas siga firme com a gente. Já já a gente volta. Valeu, galera. Forte abraço.